Olá pessoal, aqui quem fala é o Sérgio Santos e estamos reunidos mais uma vez para o nosso quadro Evangelho, Consciência e Espiritualidade. Hoje nós vamos refletir um pouco sobre o desencorajamento, desânimos. Bem, e para nós darmos início às nossas reflexões de hoje, façamos a nossa prece de abertura. Deus, Pai de amor e bondade, gratidão por, mais uma vez, podermos estar aqui juntos, buscando aprender, evoluir com os ensinamentos do Mestre Jesus e as bases da inteligência científica que Tu nos oferece. Gratidão, muita luz e paz a cada um nas suas maiores necessidades, que assim seja. Muito bem, e para iniciarmos a nossa reflexão, hoje nós vamos ler o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, comentado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é Lucas, capítulo 6, versículo 21. Bem-aventurados vós que chorais agora, porque rireis, em louvor da alegria. Nos dias em que a experiência terrestre se faça mais amargosa e difícil, não convertas a depressão em veneno. Quando a aflição te ronda o caminho, anuncias trazer o espírito carregado de sombra, como quem se encontra ausente do lar, ansiando o regresso. Entretanto, isso não é motivo para que te precipites no desânimo arrasador. Acusas-te em trevas e podes mentalizar com a própria cabeça luminosos pensamentos de otimismo e fraternidade, ou retratar nas pupilas o fulgor do sol e a beleza das flores. Entrega-te à mudez, proclamando não suportar os conflitos que te rodeiam, e nada te impede de abrir a boca a fim de pronunciar a frase de reconforto e apaziguamento. Asseveras que o mundo é imenso valer de lágrimas, cruzando os braços para chorar os infortúnios da terra, e possuis duas mãos por antenas de amor capazes de improvisar canções de felicidade e esperança, no trabalho pessoal em favor daqueles que sofrem. Tranca-te em aposento solitário para a cultura da irritação, alegando que os melhores amigos te não entendem e perdes horas inteiras de pranto inútil e sem orelhas, 2 pés, à maneira de alavancas preciosas, prontas a te transportarem na direção dos que atravessam provações muito mais dolorosas que as tuas, junto dos quais 1 minuto da tua conversação ou uma leve migalha do que te sobra te granjeariam a compreensão e a simpatia de enorme família espiritual. Em verdade, existe a melancolia edificante, expressando saudade da vida superior. Contudo, aqueles que registram no âmago do próprio ser consagram-se com redobrado fervor ao serviço do bem, preparando no próprio coração a nesga do céu, suscetível de identificá-los no plano celestial que esperam, ansiosos, suspirando pelo reencontro com os entes que mais amam. Ainda assim, é imperioso arredar de nós o hábito de tristezas destrutivas, como quem guerreia o culto do entorpecente. Espíritos vinculados às diretrizes do Cristo, não podemos olvidar que o Evangelho, considerando em todos os tempos como sendo um livro de dor, por descrever obstáculos e perseguições, dificuldades e martírios sem conta, começa exalçando a grandeza de Deus e a boa vontade entre os homens, através de cânticos jubilosos, e termina com a sublime visão da humanidade futura, na Jerusalém liberta, assentando-se gloriosa na alegria sem fim. Que assim seja. Falar sobre desânimo com esse trecho belíssimo de reflexão de Emmanuel. Olha para você ver. Todos nós, não existe aqui nessa terra, mundo de provas e expiações, um ser humano dentre nós que não passe por tristezas, desafios e problemas. A grande maioria, todos os dias, tem, nem que seja em grau pequeno, desafios e problemas a serem enfrentados. Isso faz parte da vida. Se nós já não precisássemos dessas ferramentas para lições de sermos melhores, da nossa alma se elevar, nós não estaríamos aqui, né? Então, Deus é perfeito. Se estamos aqui é porque precisamos.
E aí, Emmanuel vem fazer essa reflexão tão linda. Gente, nós vamos passar por dias chuvosos, por desânimos, por tristezas, mas Deus nos deu na sua perfeição ferramentas que estão ao nosso redor todo dia e que muitas vezes nós esquecemos ou não queremos olhar para elas. As mãos para trabalhar, os pés para caminhar e agir e servir em outro lugar, mudar de lugar, a nossa capacidade de falar para conversar com outros, tanto ajudando quanto recebendo ajuda, ouvidos, a mente, a capacidade de ler belos livros, essa natureza radiante que é tão bela neste mundo. Tudo isso são ferramentas para aprendermos a lidar com esses problemas e percalços que fazem parte do dia a dia de todos nós. Então, a grande questão aqui é o desânimo, os problemas, tristezas, dificuldades vão continuar aparecendo. Quando nós aprendermos algo, virá alguma diferente para nos ensinar outra coisa. Mas a gente vai passear com elas ao longo da vida. Faz parte deste mundo. A questão toda é como vamos lidar com ela? Nos entregando, fechando no quarto, ficando triste, falando mal o tempo inteiro? Ou nós vamos respirar, fazer uma autoanálise e falar, não, beleza, eu estou passando por isso, mas o que eu posso fazer para poder focar, colocar o foco em outra coisa, em um modo de lidar, em um modo de superar, né? Como disse aí brilhantemente Emmanuel, todos os nossos problemas, se nós dermos a oportunidade de ajudar e olhar para os outros, a gente vai ver que o nosso problema é tão pequeno, que ele até parece não ser um problema comparado a outras pessoas que com uma migalha de ajuda nós já granjeamos bênçãos dos céus para nos ajudar durante toda uma jornada. Que a gente possa então ter essa sabedoria e esse esforço, porque tem que ser um esforço consciente todo dia, mesmo que a gente não acerte sempre, a gente vai cair, mas a gente tenta e se esforça novamente. A vida aqui é para isso. Dentro deste contexto, nós trouxemos o nosso livro querido, Alvorada Cristã, ditado por Néio Lúcio e psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é o seguinte, tópico 22, o pior inimigo. Um homem admirável pelas qualidades de trabalho e pelas formosas virtudes de caráter, foi visto pelos inimigos da humanidade que conhecemos por ignorância, calúnia, maldade, discórdia, vaidade, preguiça e desânimo, os quais tramaram entre si agir contra ele, conduzindo-o à derrota. O honrado trabalhador vivia feliz entre familiares e companheiros, cultivando o campo e rendendo graças ao Senhor Supremo pelas alegrias que desfrutava no contentamento de ser útil. A ignorância começou a cogitar da perseguição, apresentando-o ao povo como um mau observador das obrigações religiosas. Insulava-se no trato da terra, cheio de ambições desmedidas para enriquecer à custa do alheio suor, não tinha fé nem respeitava os bons costumes. O lavrador ativo recebeu as notícias do adversário que operava de longe, sorriu calmo e falou com sinceridade. A ignorância está desculpada. Surgiu então a calúnia e denunciou-o às autoridades por espião de interesses estranhos. Aquele homem vivia quase sozinho para melhor comunicar-se com uma vasta quadrilha de ladrões. O serviço policial tratou de minuciosas averiguações e, ao término do inquérito vexatório, a vítima afirmou sem ódio. A calúnia estava enganada e trabalhou com dobrado valor moral. Logo após veio a maldade, que o atacou de mais perto. Principiou a ofensiva, incendiando-lhe o campo. Destruiu-lhe milharais enormes, prejudicando-lhe a vinha, poluiu-lhe as fontes. Todavia, o operário incansável, reconstruindo para o futuro, respondeu sereno: contra as sombras do mal, tenho a luz do bem. Reconhecendo os perseguidores que haviam encontrado um espírito robusto na fé, instruíram a discórdia que passou a assediá-lo dentro da própria casa. Provocações cercaram-no de todos os lados e, a breve tempo, irmãos e amigos de véspera relegaram ao abandono. O servo diligente dessa vez sofreu bastante, mas ergueu os olhos para o céu e falou: meu Deus e meu Senhor,
estou só. No entanto, continuarei agindo e servindo em teu nome. A discórdia será por mim esquecida. Apareceu então a vaidade, que o procurou nos aposentos particulares, afirmando-lhe: és um grande herói, venceste aflições e batalhas, serás apontado à multidão na auréola dos justos e dos santos. O trabalhador sincero repeliu-a, imperturbável. Sou apenas um átomo que respira. Toda glória pertence a Deus. Ausentando-se a vaidade com desapontamento, entrou a preguiça e, acariciando-lhe a fronte com mãos traiçoeiras, afiançou: teus sacrifícios são excessivos, vamos ao repouso, já perdestes as melhores forças. Vigilante, contudo, o interpelado replicou sem hesitar: meu dever é o de servir em benefício de todos, até o fim da luta. Afastando-se a preguiça vencida, o desânimo compareceu. Não atacou de longe nem de perto. Não se sentou na poltrona para conversar, nem cochichou aos seus ouvidos. Entrou no coração do operoso lavrador e, depois de instalar-se lá dentro, começou a perguntar-lhe: esforça-se para quê? Servir por quê? Não vê que o mundo está repleto de colaboradores que são mais competentes do que ti? Que razão justifica tamanha luta? Quem o mandou nascer neste corpo? Não foi a determinação do próprio Deus? Não será o melhor deixar tudo por conta de Deus mesmo? Que espera? Sabe acaso o objetivo da tua vida? Tudo é inútil. Não se lembra de que a morte destruirá tudo. O homem forte e valoroso, que triunfara de muitos combates, começou a ouvir as interrogações do desânimo, deitou-se e passou 100 anos sem se levantar. Que assim seja. Eita! E aí, a gente faz uma análise de todos esses inimigos que nós temos em diferentes tempos dentro de nós. A preguiça, a maldade, a calúnia, né? O que vem dos outros de longe e tenta nos afetar, e todos os demais. E nós caímos, nós não somos tão valorosos quanto esse irmão que conseguiu, com sabedoria e amor, confiança em Deus, vencer tantos obstáculos, né? Nessa parábola. E ele, depois de tanta luta, tantos anos, tanto esforço, mesmo tendo se resignado com a indiferença, a perca dos amigos e familiares, perde para o último inimigo, que é o desânimo. Esse não gritou lá de longe, não ficou falando coisas vãs, não veio ao ouvido sussurrar. O desânimo, ele surgiu no coração e foi pouco a pouco se apossando deste nosso irmão, soprando para ele, no coração e na alma, ideias de que para que lutar? Deus está no comando de tudo. Se Deus fez você assim, se tem tantas coisas no mundo acontecendo assim, do que vai adiantar? Você é tão pequeno. Seu esforço sozinho não faz diferença no mundo. E aí ele cedeu e caiu nessas sugestões que vieram do coração. Essa lição, ela é muito profunda. O desânimo, ele nasce no coração e na nossa alma, e a gente tem que ter entendimento, esforço para vencê-lo. O desânimo, ele é aquele inimigo, né, que a gente combate lembrando das verdades de Deus, que o céu nos ajudará, mas para isso nós temos que fazer nossa parte. Que nós estamos aqui e não somos perfeitos, e temos que aceitar que não vamos conseguir fazer tudo. Mas Deus nos pede o esforço, é a tentativa constante. Se pelo menos nós estivermos nessa batalha constante para sermos melhores, se cairmos e levantarmos, nós vamos ter o amparo de mais alto. De preferência, se a gente quer fugir de tantas dores, ajudando o próximo. E aí a gente vai ver quanto mais força e ajuda nós vamos receber. Então, que a gente possa ser resiliente para lidar com essas situações. E a gente tenha
a força e a sabedoria para vencermos todos os dias as gotas de desânimo que acabam brotando em nosso ser. E dentro deste contexto, nós trouxemos um artigo científico muito interessante que tem a ver com o trabalho, cujo título é o seguinte: Por que se dar ao trabalho de tentar? Examinando o desânimo entre empreendedores de minorias raciais. Esse artigo científico ele foi publicado no Journal ou na revista que tem como título Journal of Management Studies, quer dizer Revista de Estudos de Gestão. E foi publicado por alguns autores, cujo primeiro é o François Neville e o último autor, o Alan Reading McMaster. Basicamente, esse artigo científico ele fez uma avaliação das ofertas financeiras e de apoio nos Estados Unidos para micro e pequeno empreendedores que vêm de diferentes minorias e etnias. Eles compararam aqueles que vêm da Ásia com as minorias hispânicas, que vêm da América Latina, e as minorias negras, os afrodescendentes, comparado com os brancos. Em todas as comparações, observou-se que os responsáveis pelo dinheiro, que estimulam o empreendedorismo, reforçam e ajudam e confiam e dão ânimo e estímulo muito mais para os brancos do que para essas minorias. E comparando ainda as minorias entre si, os asiáticos recebem muito mais auxílio do que os negros e latinos, os hispânicos latino-americanos. Ou seja, quantas e quantas vezes nossos erros, nossa pequenez, nossas faltas íntimas, nosso preconceito acaba afetando a nossa forma de lidar com o mundo, de melhorar o mundo para caminharmos para essa regeneração que todos nós desejamos. Nós temos que tomar muito cuidado e sermos vigilantes, fazendo um esforço consciente, não só nas grandes coisas, ou dentro da igreja, ou religião, seja o que for, mas principalmente no nosso trabalho do dia a dia, dentro de casa, nas pequenas coisas, no nosso pequeno esforço aonde nós estivermos. E assim a gente vai conseguir fazer melhor. Nós vamos conseguir ser melhores, fazendo de pouquinho em pouquinho um mundo regenerado. Que a gente possa, sim, não só vencer em nós o desânimo, mas amparar para que esse desânimo não cresça ou seja estimulado no coração dos outros, dos nossos irmãos, de luta aqui nessa terra. Que assim seja. Para nós finalizarmos, vamos à nossa prece. Deus, Pai de amor e bondade, que a Tua luz nos abençoe para que consigamos vencer a nós mesmos nessas fraquezas que ainda fazem parte de nós. Que a Tua força nos permita transbordar energia e força para os nossos irmãos que nos cercam. E que os bons anjos e mentores possam nos inspirar e recebam as graças de mais alto. Que assim seja. Gratidão pela oportunidade de conversarmos. Namastê e até a próxima.